No dia 1º de abril de 1964, ocorreu o golpe militar, que agora completa 59 anos. As vivandeiras de quartel e os gorilas de pijama se atiçam para celebrar o seu ato. Os verdadeiros democratas e revolucionários do nosso país devem rechaçar contundentemente todos os golpistas, de ontem e de hoje, e todos os seus crimes de lesa pátria. Está no ar o programa A Propósito. O Clube Militar do Rio de Janeiro convocou um almoço em celebração aos 59 anos do golpe militar de 64. Todo esse saudosismo ao regime militar fascista que se instalou no nosso país durante 21 anos e que deixou um lastro de sangue para as massas do nosso país, demonstra, na verdade, toda a sanha anticomunista e todas as tendências fascistas dessas forças armadas reacionárias. Bom, enquanto esses senhores estão aí celebrando o golpe de 64, para as massas e para a nação não resta nada a celebrar. Demonstra, na verdade, o quanto esse exército é uma chaga para o nosso país e para o nosso povo. Exemplos não faltam na nossa história que o comprovem. Basta a gente ver, por exemplo, as intervenções federais que foram feitas nas favelas cariocas em 2010 e em 2018, que replicaram a mesma política genocida e antipovo que foi feita durante as missões de paz no Haiti pela MINUSTAH, comandada diretamente pelo general Augusto Heleno, no qual, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi denunciado pelas massas haitianas que uma chacina ceifou a vida de 64 pessoas e desapareceu com os corpos de outras 14 pessoas. E aqui no nosso país não foi diferente. Segundo o relatório divulgado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, durante a intervenção federal de 2018, vários estupros aconteceram nas favelas cariocas sob a intervenção federal, saques de casas, invasões sem mandato, os esculachos e abusos de autoridade das tropas que estavam sitiadas nessas favelas e, além disso, o marco de 344 autos de resistência. Em meio a tudo isso, a gente não pode esquecer também dos casos recentes que esse exército reacionário promoveu contra o nosso povo. Basta a gente ver o que foi a gestão durante a pandemia de Covid-19. A gestão desastrosa do Pazuello enquanto ministro da Saúde, que enquanto estava tendo aquela crise de oxigênio em Manaus, ele teve a pachorra de atrasar, em primeiro lugar, o envio do oxigênio e quando pensou em enviar o oxigênio, enviou para o estado errado. E além disso, quando foi tentar comprar a vacina de Covid-19 que já estava sendo vendida mundo afora, aqui no nosso país ele atrasou 3 meses para se comprar e, além disso, inicialmente queria comprar pelo triplo do preço. Vale lembrar também que mais de meio milhão de reais que foram destinados de verba para combater a pandemia, o senhor ex-ministro da Defesa, Braga Neto, pegou essa verba, saqueou essa verba do povo e comprou em picanha, em 700 toneladas de carne nobre, em uísque, em cerveja, em leite condensado, e tudo isso no preço mais superfaturado possível. Ou seja, eles são vende-pátria, saqueadores da nação, deixaram o nosso povo morrer, deixaram o nosso povo à própria sorte durante a pandemia. E vale lembrar também do que foi o caso dos Yanomamis, que hoje está sendo divulgado com maior peso, mas temos que lembrar que foi durante toda a gestão do governo Bolsonaro que se promoveu um desastre contra essa etnia. Só entre 2019 e 2022, foram 570 crianças que faleceram, que foram mortas, só de doenças evitáveis, tais como diarreia. Basta lembrar que no ano passado se atingiram um marco de 40 mil pessoas que ficaram infectadas por malária. E o que esse governo militar fez para melhorar a situação da população, para poder, de fato, promover algum tipo de assistência contra o povo? E vale lembrar uma coisa também.
Tá se falando muito do garimpo, mas ninguém fala que, na verdade, o garimpo começou e foi amplamente estimulado durante o regime militar. Especificamente durante o plano de integração nacional, esse plano desastroso que causou um impacto socioambiental sem precedentes na história desse país, pelo general Médici, que abriu a Transamazônica, promoveu, expandiu a fronteira agrícola para o norte do país, passou a boiada, né, nos termos dessa canalha, né, que saquearam as terras indígenas, que hoje esses indígenas, por exemplo, os Guarani Kaiowá, estão aonde? Estão morando na beira de estrada. Expandiu o latifúndio. É dessa canalha aí que promoveu o garimpo ilegal a céu aberto. O maior garimpo do mundo está lá no Pará, em Serra Pelada. Naquela época foram mais de 100 mil homens que se destinaram para lá. E outra coisa, foi escolhido a dedo quem ia comandar o garimpo. Durante o governo do Figueiredo, que é considerado por alguns aí até um general democrata coisa nenhuma, ele escolheu a dedo lá o Major Curió, que se vangloriava de ter ceifado a vida dos militantes da guerrilha do Araguaia e das massas camponesas que estavam por lá. É dessa estirpe que a gente está falando. Portanto, fica patente, fica claro para quem quiser ver que essa corja, essa canalha, a natureza desse exército não mudou e continua sendo a mesma de 64, como continua sendo a mesma desde a sua fundação. É uma corja vende-pátria, é uma corja contra-revolucionária, antipovo, que está aí para promover uma dura repressão contra o nosso povo. São especialistas, por fim, de matar gente pobre e desarmada. E é por isso que eles promovem esse terrorismo contra as massas do nosso país. Porque eles se acham no direito de fazer isso. Só que a gente tem uma mensagem. As massas, elas estão se revoltando e elas não vão aceitar mais serem vítimas e serem chacinadas, serem colocadas sob o terrorismo desse velho Estado e principalmente das suas forças armadas reacionárias. E como prova de que as massas não têm aceitado as imposições do velho Estado e têm partido para a luta, a gente sempre traz aqui algumas das matérias que têm saído do nosso portal e que têm agitado nessa última semana. A primeira que a gente vai estar comentando é sobre a luta dos estudantes e dos professores por todo o país contra o novo ensino médio e pela sua revogação imediata. No dia 15 de março, estudantes e professores de ao menos 100 municípios fizeram manifestações contra o novo ensino médio, exigindo a sua revogação. As principais denúncias ao novo ensino médio giram em torno do caráter anticientífico das disciplinas impostas, da má estrutura das escolas para suportar o aumento da carga horária e da falta de especialização e contratação de professores o suficiente para a sua aplicação. Na contramão da exigência de revogação, no dia 9 de março, o ministro da Educação do governo Lula, Alckmin, Camilo Santana, afirmou que não é questão de revogar. O novo ensino médio está em andamento e o que nós estamos colocando é criar um grupo de trabalho que será oficializado por portaria. Enquanto se discute sobre a reforma, em curso desde 2017, os estudantes e professores continuarão obrigados pelos currículos a aprender e ensinar matérias como brigadeiro caseiro, mundo pet e como fazer sabonete, impostas diante do aumento expressivo da carga horária nas escolas e da falta de professores e de estrutura. Ou seja, é uma luta importantíssima que tem que chacoalhar o Brasil de cima a baixo, porque é uma luta muito importante que os estudantes estão fazendo pelo ensino de qualidade gratuito e científico, que está sendo atacado duramente pelo velho Estado. E é simbólico que os estudantes estejam retomando essa luta, né, depois de terem feito várias greves de ocupação em 2015 e 2016 que agitaram o país inteiro, na qual os estudantes de toda a comunidade escolar, os professores e trabalhadores da educação puderam, de fato, sentir como era uma educação de qualidade, uma educação democrática, uma escola democrática. Então, ver que esses estudantes estão partindo para a luta e não têm aceitado a implementação do novo ensino médio é muito importante. E o Nova Democracia saúda
muito efusivamente essa luta que tem despertado os jovens de norte a sul do nosso país por um ensino gratuito de qualidade científico, né? E que eles façam esse novo ensino médio ser revogado, ser barrado, e que a escola verdadeiramente democrática seja construída justamente por esses que estão na luta, pelos estudantes, pelos trabalhadores da educação, por toda a comunidade escolar. Então fica aí a nossa saudação, muito importante que tenha acontecido, e vai ter muita luta aí pela frente. A segunda matéria que a gente vai comentar é uma matéria de luta pela terra, né, que mostra como tem sido nessa última semana a luta dos camponeses pelo nosso país. A matéria é: Latifúndio promove terror a mais de 80 famílias no Maranhão. A comunidade camponesa Baixão dos Rochas, em São Benedito do Rio Preto, no Maranhão, foi alvo do ataque de um bando paramilitar do latifúndio, composto por aproximadamente 15 homens encapuzados e fortemente armados com de armas de grosso calibre, no dia 19 de março. Segundo os camponeses, os pistoleiros mantiveram reféns, destruíram casas, queimaram roças e mataram animais. As informações são da Comissão Pastoral da Terra, CPT, que acompanha o conflito. Os camponeses denunciam que a milícia privada do latifúndio invadiu as casas e expulsou os camponeses, dentre eles idosos e crianças, com grande violência. Após isso, os manteve reféns e prosseguiu a queima e destruição de casas e roças. Saquearam alimentos estocados na comunidade, furaram pneus dos veículos dos camponeses e mataram animais de estimação e criação. Após a investida da pistolagem sobre suas terras, promovendo terror a mais de 57 famílias que lá vivem e produzem, muitos camponeses idosos tiveram de ser levados ao hospital mais próximo. Ou seja, fica patente aí as investidas do latifúndio por todo o país. No nosso primeiro vídeo, no primeiro episódio, a gente demonstrou muito bem como se dá a luta camponesa, como nesse início de ano a luta camponesa agitou o país inteiro e como esse velho Estado está comprometido de cabo a rabo com o latifúndio. Então é muito importante a gente denunciar o que tem acontecido contra esses camponeses no Maranhão. Eles têm toda a nossa solidariedade. A gente vai também acompanhar o que tem acontecido lá. E é muito importante que a resistência camponesa se imponha, né? Que a resistência camponesa cresça no nosso país. Porque assim como o exército como a gente disse no início, uma chaga para o nosso país, o latifúndio é tal como o exército também é uma chaga, que tem que ser extirpada e vai ser extirpada com a luta popular. Não tem outro caminho. É com a luta camponesa, é com a luta dos estudantes, dos trabalhadores, reproduzindo aqui na cidade o que esses camponeses têm sofrido, que essa luta vai vigorar e que o latifúndio vai, de fato, de uma vez por todas, ser varrido do nosso país. Então, nossa solidariedade a essas famílias atacadas, né? E nosso total repúdio ao que o latifúndio tem feito no Maranhão, não só agora, mas antes também. E, por fim, né, compartilhar uma notícia que teve repercussão durante toda essa semana e ainda está agitando o mundo, que é o que tem acontecido na França, né, nos quais milhões de pessoas têm ido para as ruas, têm feito barricada, têm promovido grandes protestos de massa contra a reforma da Previdência que tem sido imposta de cima a baixo pelo governo do Emmanuel Macron. E aqui a gente tem uma foto muito emblemática, né, das barricadas, das batalhas que têm acontecido lá na França, de grandes manifestações. E vamos ficar um pouquinho por dentro do que tem acontecido lá na França. No dia 16 de março, milhares de trabalhadores e estudantes saquearam lojas, ergueram barricadas e entraram em confronto com tropas policiais após o presidente reacionário da França, o Emmanuel Macron, usar uma manobra política para forçar a aprovação da reforma da Previdência. Essa tal manobra política foi uma canetada que eles deram, uma canetada que ele deu, no caso, que passou por cima do parlamento francês e instaurou a reforma da Previdência a seu bem-querer. A batalha campal que tomou forma em diversas cidades é a continuação de uma jornada de meses contra a dita reforma. E nesses últimos meses, mais de 2 milhões de franceses saíram às ruas para exigir direitos e repudiar as medidas do governo Macron.
Ao longo do dia, diversas ruas de Paris foram bloqueadas pelos manifestantes com faixas e sinalizadores. E em mais de um ponto da cidade, a polícia atacou os manifestantes com bombas de gás, sprays de pimenta, agressões, chutes, espancamentos. E vídeos mostram que os manifestantes mantendo-se firmes em um cordão de bloqueio enquanto são atingidos diretamente no rosto por sprays de pimenta. Ou seja, as lutas das massas, tanto no nosso país como ao redor do mundo, têm tomado grandes saltos. O nível de violência que as massas também têm aplicado contra os seus algozes tem escalado. Isso é sintomático do sinal dos tempos. A crise que está acontecendo lá também é a crise que acontece aqui. Acontece em qualidades diferentes, mas está atingindo todos os trabalhadores do mundo. Então é muito importante saudar efusivamente a luta das massas francesas, dessas massas que são compostas também boa parte por imigrantes que estão sendo refugiados em diversos países da Europa, justamente porque esses países estão vivendo uma situação de conflito. Então, é salutar, relembrar que são boa parte desses manifestantes também imigrantes. Essa reforma da Previdência que está acontecendo lá é uma reforma da Previdência na qual está se aumentando o número da idade mínima para se aposentar de 62 anos para 64 e o de tempo de contribuição mínima para você poder se aposentar de 42 para 43 anos. E você só pode se aposentar lá se você cumprir esse tempo mínimo. Ou seja, da mesma forma que lá está acontecendo essa reforma da Previdência, a gente também passou aqui pela nossa reforma da Previdência, na qual tem sido disputa também, foi marco de grandes lutas aqui no Brasil. Então a gente tem que ser solidário, a gente tem que expressar nossa solidariedade a essas massas que estão enfrentando essas batalhas campais mesmo e incessantemente vão conquistar os seus direitos. E vale relembrar, o país da democracia aí, do baixão da democracia, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, olha o que eles estão fazendo com seus trabalhadores. É de fato aí um país democrático, como se pincela aí mundo afora? Bom, eu acho que não. Então, deixar aí nossa saudação efusiva aos franceses, aos imigrantes que têm batalhado pelos seus direitos, que eles conquistem, não arredam o pé da luta, não arrefeçam essa luta, pois é uma luta muito importante e que tem demonstrado com toda certeza que a luta daqui do Brasil, a luta lá dos trabalhadores da França, como a luta de todos os trabalhadores do mundo, é uma luta unificada por uma nova sociedade, por uma nova ordem de coisas, né? Então, deixar a nossa saudação. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio do nosso programa A Propósito. Eu espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam caso vocês não tenham se inscrito até agora. Deixem seus comentários, a gente está acompanhando, tem sido muito valorosos. E também contribuam com a gente pelo nosso Catarse. É o que mantém a nossa tribuna de pé funcionando para garantir o melhor conteúdo para vocês, para garantir que a gente consiga transmitir em alto nível a luta das massas no nosso país e no mundo. Eu me chamo Ana Nascimento, me despeço de vocês e até o próximo episódio. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.